informações que são importantes para vocês, né? Por conta da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, eu preciso informar vocês que está sendo gravado, que para todo aluno que já tem acesso direto à conta do Outlook da Unileia, terminou esse encontro, já fica o videozinho embaixo, no chat, que vocês vão poder acessar normalmente. Mas caso você não tenha ainda feito a sua conta da Unileia, não se preocupa, eu pego esse vídeo, subo no YouTube e compartilho com vocês lá na sala, no fórum de informações, vou mostrar para vocês depois o link desse vídeo, tá? Eu sou a professora Luciana Mendonça, estou com vocês nessa disciplina de práticas de ensino e extensão 1. Pode ser que alguns estudantes estejam com a professora Fernanda Guimarães, né? Eu atuo na coordenação do curso de pedagogia e amo estar com vocês nessa sala de práticas de ensino, que para mim é um xodó. E aí, muito importante, como esse vídeo vai ser compartilhado com os outros colegas que por algum motivo não puderam estar presentes, se você não se sente confortável com a sua câmera ligada, pode fechar, não tem problema algum. Se você não se sente confortável com o microfone ligado, pode fechar também, não tem problema algum, use o chat, tá? Eu vou começar trazendo um vídeo curtinho para a gente poder pensar, um documentário, depois eu partilho com vocês o link por inteiro, né, do documentário, que é muito legal, para a gente poder pensar um pouco essa prática pedagógica e para eu poder partir para a apresentação do conteúdo. Então, deixa eu pegar aqui o vídeo, vou botar ele em tela cheia. E aí, gente, como eu estou compartilhando tela, pode ser que em algum momento eu não veja o chat. É só vocês me avisarem, Luciana, não estou escutando, Luciana, anda mais um pouco, tá bom? Deixa eu minimizar aqui. É rapidinho, não vai demorar o vídeo. Se a gente não imagina onde a gente quer chegar, como zarpar? Para onde zarpar? Né? Para onde? É para cá, é para cá, é para cá? Porque essa ideia de que não, eu vou andando e aí depois a gente vê, mas e se eu estiver indo na direção errada? Talvez eu não tivesse nem ter começado, talvez fosse para o outro lado. Como é que você acha que vai ser a escola do futuro? Complicado. Boa pergunta. A escola daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos vai estar bombando. Escola do futuro. Nós somos uma sociedade, aí eu estou falando de todo o mundo ocidental contemporâneo, que relega os sonhos para a lata do lixo. Para mim, esse já é o futuro. Eu gostaria que fosse uma comunidade de aprendizagem. Você tem que sonhar grande. O sonho é uma espécie de oráculo probabilístico. Com base no ontem, como é que deve ser amanhã? É probabilístico, porque você não tem como prever de fato. Não é uma certeza, mas é uma hipótese sobre o amanhã. Provavelmente vai ser muito melhor, entendeu? Depende do caminho que a gente tomar. Em toda a antiguidade, não se colhia, não se plantava, não se ia à guerra, não se fazia a paz, não se casava, não se divorciava, nada sem consultar os sonhos. Os sonhos eram um oráculo para os governantes. Escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. Eu acho que a maneira como ela existe hoje não dá conta da complexidade que o ser humano é hoje. Escola do futuro, eu acho que é um futuro sem escola. Sem sala de aula, primeira questão. Boa parte do que a gente faz durante o dia é planejar o futuro com base no passado. Tá o tempo todo fazendo simulações do que você vai fazer daqui a meia hora, uma hora. O tempo todo, sem parar. É uma atividade constante que ocorre em paralelo com as suas atividades, digamos, do presente. É como se você estivesse sonhando acordado o tempo todo. Eu acho que isso veio do sono REM, acho que isso veio do sonho mesmo, da noite, que veio invadindo a vigília nos últimos 100 mil anos. Nossos ancestrais foram aprendendo a ter essa capacidade de imaginação. Por muitas vezes as pessoas chegam aqui, mas que escola linda. Eu sonhei isso. Foi eu que sonhei, foi eu que criei, foi eu que quis. Eu vou lutar, eu quero uma escola bonita, uma escola de qualidade. Tem o exemplo de um professor que me diz, numa escola pública, ele me diz que ele estava dando aula e um aluno chegou e disse para ele, um aluno que sentava atrás, aquele que mal aparecia, e falou assim,
Ele colocou uma professora de matemática, ele coloca uma fórmula no quadro e o aluno diz, essa fórmula é ridícula, absurda, é velha, professor, está usando essa coisa velha. Ele, vem, meu gênio, vem mostrar, um professor legal, né? Vem mostrar a sua genialidade. E o garoto foi no quadro e mostrou outra fórmula totalmente coerente, deduziu, resolveu o problema, e ele ficou sem saber o que dizer. Ele falou, volta com sua genialidade, que amanhã a gente discute isso. Ele disse, pra você ganhar tempo, ele me disse. E fui procurar saber o que era aquilo. Então, nos amigos dele, professores, ele não conseguiu a resposta, ele teve que procurar pós-doutores para poder encontrar. E ele descobriu que era realmente algo inovador, que era concreto, e que esse garoto não gostava de nada. Não gostava de português, não gostava de história, mas ele adorava matemática. E ele fazia parte de uma rede social que discutia matemática, e foi nessa rede social que ele aprendeu. A minha geração foi para a escola, né? Eu sou uma mulher de 58 anos, então eu fui para a escola no início dos anos 60. Nós tínhamos informações na escola. A escola era o espaço da gente ter informação. Hoje, essas crianças, elas estão no mundo que chove informação em cima delas. Seja o Google, tem informação de tudo que é lado. A função da escola muda um pouco. Ela tem que ensinar as crianças a interpretação, passar não lugar. Então, se fosse apenas nas aulas expositivas, esse professor ele tende a, em muito pouco tempo, estar num nível de defasagem muito grande em relação à educação do futuro. O melhor professor que nós teremos no futuro é o professor que vai se parecer muito com seus alunos. Quanto mais distante do perfil dos seus alunos, pior é o professor. O professor, na escola do futuro, ele não vai estar passando informação, ele vai estar recebendo informação junto com os alunos e vai estar orientando os alunos individualmente na maneira que aquele aluno ele tenha maior facilidade de receber aquela informação. Acho que a gente tem uma tecnologia muito, muito eficiente, sabe, que vai poder até desafogar um pouco a ocupação do professor de ser o portador e o transmissor de informação. Acho que o professor pode ter um papel muito mais interessante, muito mais prazeroso. Ele pode estar junto com os alunos, ajudando eles a aprender de uma forma muito mais individualizada e eficiente. Imagina que, às vezes, eu estou com o celular e tenho uma dúvida qualquer, às vezes estou no táxi, em qualquer lugar, entro e aprendo naquele momento ali, guardo o meu celular. Mas eu sou pesquisadora, eu aprendo todos os segundos da minha vida. Qualquer coisa que eu tenho dúvida hoje, eu tenho vários professores à minha disposição, né? E vou lá e pergunto, mas eu sou uma pesquisadora. Imagina se todos fôssemos pesquisadores. Se me der 10 minutos, eu respondo qualquer coisa que você quiser, porque eu sei usar, eu sei pesquisar. Hoje eles têm celular melhores do que os nossos. Tá lá a apostila baixada no celular. Aí alguns já tem tablet, já trazem o tablet. Eu vi gente aí colocando fatos jornalísticos no meio da minha... Aí deixa eu perguntar para vocês conheciam esse documentário? Vou só desligar aqui. Eu não conhecia não. Primeira vez que eu vi. Olha, gente, ele não é muito recente. O nome dele é Educação.doc. Ele tem vários episódios e ele traz algumas provocações para a gente. Eles, claro, trazem cientistas da área, né, da educação, professores que estão lá na prática, e trazem também pesquisadores e pessoas de outras áreas para nos trazer algumas inquietações em relação à nossa profissão, sobre a escola, por aí. E aí, o que é importante, né, eu estou perguntando para vocês, depois dou o link inteiro do documentário para vocês, isso é muito relacionado com o tema, com o tema da nossa disciplina, né? A gente chama de disciplina, mas o termo correto seria componente curricular, porque as práticas de ensino, elas são obrigatórias, né? De acordo com a legislação, e é um momento privilegiado para a gente pensar a inter-relação de tudo isso que a gente estuda, né? Porque parem para pensar, a gente tem as disciplinas que a gente chama de mensal, que são disciplinas que, em algum momento, elas são muito teóricas, né? Porque a gente está lá na teoria, por mais que a gente tente, com os recursos tecnológicos,
fazer a reflexão da prática, uma coisa é a gente refletir no campo das ideias, outra coisa é a gente estar com aquele problema real, no espaço real de aprendizado, né? De ensino-aprendizado. Então, é muito importante a gente privilegiar essas possibilidades de trocas presenciais para a gente poder fazer a nossa experimentação do que a gente vem aprendendo nos cursos, seja de letras, seja de história, seja de pedagogia. E aí, esse momento privilegiado são as nossas práticas de ensino. São as nossas práticas pedagógicas e o estágio supervisionado. E aí, lembrando que a gente chama de práticas de ensino e extensão, porque como a gente produz, né, a gente vai lá, olha para determinado campo, olha para aquele campo e pensa em organizar, né, um material para contribuir com aquele campo, com aquele espaço, é uma prática extensionista também, né? E ela foi organizada desse jeito, pensando principalmente nas críticas que a gente tem em relação à educação, que é dessa formação inicial, continuada, distanciada da nossa necessidade do dia a dia. E aí, a gente precisa pensar nesse convite que não só o vídeo traz para a gente, né, de várias inquietações, como do professor José Pacheco, e aí eu vou compartilhar com vocês também esse podcast para quem ainda não conhece, em que ele vai dissertando e falando para a gente, quem não conhece José Pacheco, ele é um educador português, né, que liderou um movimento educacional muito interessante em Portugal, né, que é chamada Escola da Ponte. Vem para o Brasil, ele está no Brasil e teve várias experiências diferentes no Brasil, teve a Escola Âncora, agora ele está com o movimento da Ecohabitare, com a Escola Gaia, né? E tem outros movimentos. E tem muita coisa legal no Instagram, depois quem tiver curiosidade e ainda não seguir, ele me avisa. E ele o tempo todo fala isso, a escola não é um prédio, né? A escola são as pessoas, a escola são os valores dessas pessoas, são as necessidades dessas pessoas. Então, a disciplina Práticas de Ensino, ela já começa fazendo esse convite, da gente perceber as necessidades dessas pessoas, da gente perceber os nossos sonhos enquanto cidadãos, né, do nosso país, os nossos sonhos enquanto humanidade, para a gente relacionar com o que está acontecendo lá dentro da escola, né, para que a nossa prática não fique somente nesse campo do discurso, do campo teórico, né, que a gente possa desenvolver lá. Por isso que a gente já começa com esse convite, que vem muito dessa filosofia do Ubuntu, né, das matrizes africanas, das civilizações africanas, que eu sou porque nós somos, né? A importância da gente se ver e ver os outros como extensões nossas, principalmente as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, para a gente poder começar, eu estava conversando aqui com a Jacilene e com a Alexandra, que eu separei algumas dúvidas que vocês normalmente trazem, né? E aí a gente vai se nortear nessas. Vamos ver se vocês se encontram nessas dúvidas, né? Eu acho que são várias, mas acho que essa já diz muito. Primeiro, como funciona essa disciplina? Eu vou navegar com vocês pelo ambiente e mostrar para vocês que essa disciplina, a primeira coisa que é importante a gente demarcar, ela não dura um mês, ela dura 5 meses. Então, o cronograma de atividade dessa disciplina é diferente dos outros cronogramas. Então, é muito importante que a gente pare e tenha um olhar cuidadoso com esse cronograma de atividade, que vai requerer a gente fazer parcerias com outras pessoas, né? E aí já vem para a segunda pergunta: como eu organizo um trabalho em grupo na EAD? Lembra que eu comecei falando que aqui é o nosso espaço privilegiado de experimentação, né? De tudo aquilo que a gente sonha enquanto profissional, que a gente sonha enquanto ser humano, e o que a gente vem estudando e que a gente tem mais afinidade, né? Porque a gente acaba tendo afinidade em campos de conhecimento determinados. Você vai encontrar outros colegas na sua sala de aula. Esses colegas, eles vão estar nos cursos de letras, de história ou de pedagogia, porque nós temos essas 3 licenciaturas. Esses colegas, eles vão estar em territórios diferentes do Brasil, né? E eles podem estar também em cursos diferentes, porque a gente tem o curso de História, Letras e Pedagogia em 7 semestres,
que é para aquela pessoa que ainda não é licenciada, ainda não é formada em professores em nível superior. E nós temos o curso de complementação pedagógica e formação pedagógica, que é destinado a uma política exclusiva para aqueles professores que já atuam como licenciados, mas não são formados ainda ou em pedagogia, ou em história, ou em letras. Então, olha a riqueza que tem desse espaço. E aí, quando a gente pega os indicadores, né, que nos fomentam, né, melhorias para o nosso território, né, para as nossas políticas educacionais, eles trazem para a gente a importância desse trabalho em equipe, desse trabalho multidisciplinar. Então, por isso que é importante, e do desenvolvimento das competências de trabalho em grupo, de cooperação e digitais. Por isso que a gente convida vocês a fazer o trabalho em grupo. E aí eu vou logo responder a pergunta que vem em seguida dessa. Mas é obrigatório fazer trabalho em grupo? Não, gente, não é obrigatório fazer o trabalho em grupo. Mas pense o seguinte, num trabalho em grupo, eu posso dividir tarefas. Então, de repente, né, eu tenho um colega que ele tem mais facilidade em usar determinada tecnologia, o outro tem maior facilidade em escrever, o outro tem maior facilidade em apresentar. E a gente consegue dividir essas tarefas e potencializar o que o outro faz de melhor. Então, o trabalho em grupo ele é muito importante. Eu já estou aqui na Unilei há algum tempo, né, e vejo várias amizades se formarem a partir desse trabalho em grupo. Tem várias experiências interessantes. Tem atividade presencial? Tem. Nós estamos numa modalidade EAD. Só tem 2 momentos que a legislação nos obriga a atuar presencialmente. São nas práticas de ensino e extensão, práticas pedagógicas, e no estágio supervisionado obrigatório. Os outros momentos não são obrigatórios terem essa troca, porque se compreende que o uso da tecnologia já favorece a gente ao aprendizado. Mas eu preciso ter alguns momentos privilegiados para o presencial. Então, aqui nós temos, sim, a obrigatoriedade da atividade presencial. Oi, Thaís, boa noite. Qual é a grande diferença daqui para o estágio? Porque aqui não é estágio. Aqui são práticas pedagógicas. Essa prática pedagógica, por ela estar em 5 meses, ela tem uma organização de 100 horas. Quando a gente planeja a disciplina, a gente considera dentro dessas 100 horas o conteúdo que vocês estão estudando, as trocas em grupo, tudo isso é considerado dentro dessas 100 horas, inclusive a visita ao campo presencial. Então, não tem uma carga horária definida. Eu preciso obrigatoriamente ter 20 horas no campo presencial. Não tem essa obrigatoriedade. Diferente lá no estágio supervisionado, que obrigatoriamente a sua carga horária vai ser... Thaís, a gente volta a falar do trabalho em grupo, não se preocupa não, pode vir com calma e escutar com calma. Lá no estágio supervisionado, essa carga horária das 100 horas, ou das 150, dependendo do curso que você tiver matriculado, obrigatoriamente vão ter que ser cumpridas no espaço escolar, né? Claro que vai depender da habilitação, mas aqui você obrigatoriamente não precisa ir para uma escola, porque por ser uma prática pedagógica, a gente entende que ela está presente em todo o espaço social. Então, você pode atuar numa instituição religiosa, numa ONG, numa associação de moradores, num condomínio, na escola também. Qualquer local que se organiza e que há interação das pessoas, você pode atuar nesse princípio da prática pedagógica. Então, tem atividade presencial. E a outra pergunta que fazem quando vem da atividade presencial: mas, Luciana, quantas horas eu preciso? Gente, isso vai depender muito da sua sensibilidade e da interação que você tiver com o local, né? Eu comecei o encontro antes de gravar, conversando com a Jacilene, né, que ela fez uma pergunta muito legal, que tem a ver com a atividade presencial. Luciana, e a carta de aceite, onde é que ela entra? Eu falei, bom, carta de aceite vai entrar lá no final, na última entrega. Agora, a gente entregaria a carta de apresentação. Você é obrigado ou obrigada a ir para esse espaço e entregar a carta de apresentação? Não, porque se você já é um professor desse local, se você é um componente, um integrante de determinada instituição religiosa e as pessoas te conhecem,
e não precisa desse formalismo da entrega da sua apresentação, sem problema algum, você não precisa entregar a carta de apresentação. A carta de apresentação é para aquele espaço que vai ser novo para você, né? Então, você imagina, né? Independente se é uma escola ou se não é uma escola, se as pessoas não te conhecem, eles precisam entender qual é a finalidade da sua presença ali. Muitas vezes, o relato que a gente recebe é assim, poxa, o espaço está meio receoso em me receber, o espaço está com receio de eu fazer alguma crítica, né? Ainda mais nessa política de cancelamento das mídias sociais, de eu tirar uma foto e fazer algum comentário desnecessário, inadequado sobre a escola ou sobre o espaço que eu estou. Então, a carta de apresentação ela vai mostrar para esse espaço que você é um estudante da Unileia, que está inscrito nessa disciplina, que tem lá a legislação, tem lá a obrigatoriedade, isso tudo, gente, está explicado nas aulas 5 e 6. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente entrar nessa pergunta. O que é um material educacional digital? Lá, agora, num pedacinho desse documentário que a gente assistiu, né, ele fala para a gente sobre a importância, né, do uso dessas tecnologias na educação. Primeiro, gente, por uma perspectiva cidadã. Imagina o quanto que a gente não sofre, a gente sofre, né, entre aspas, mas a gente se exclui, de repente, de boas oportunidades quando a gente não conhece e não sabe utilizar determinadas ferramentas tecnológicas no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala sobre a produção de um material educacional digital, que está explicado nas aulas 5 e 6, está falando sobre esse potencial da gente, enquanto aprendiz, aprender a usar essa ferramenta, aprender a planejar essa ferramenta e devolver isso para aquela comunidade que obrigatoriamente está ali presencialmente se relacionando. E aí o Ministério da Educação utiliza um termo, que é o termo que a gente utiliza na aula, que ele chama de OVA, que é Objeto Virtual de Aprendizagem, né? Eu lanço mão, como se eu estivesse no presencial. Eu tenho um livro didático que eu vou ler para aquela turma, né? Aquele livro é um recurso, né? É um objeto de aprendizagem. A diferença é que aqui a gente vai trabalhar com ele virtualizado, não com ele no formato concreto, vamos dizer, pensando no presencial, né? Porque o virtual também pode ser concreto. E a carta de aceite é aquele documento lá que você vai fazer na última entrega, e eu vou mostrar isso para vocês no ambiente, lá no final, que vai falar para que vocês estiveram lá naquele espaço presencial e vai estar o nome da pessoa lá, bonitinho, de que te atendeu. Ah, Luciana, precisa estar carimbado e assinado? Precisa. Porque uma das formas da gente evidenciar que você teve no campo presencial é com a carta de aceite. A gente sempre pede também, quando é possível, que você apresente, né? Você fez um trabalho tão legal que você devolva esse trabalho para a comunidade, porque esse que é o grande barato desse componente curricular, é a gente contribuir com aquela comunidade. Algumas comunidades vão aceitar super bem, tem outras que não vão querer e está tudo bem, né? O importante é o aprendizado. Tem prova final? Não. Igual estágio, gente, e práticas pedagógicas, por serem componentes curriculares, não tem prova final, porque o que importa aqui, né, é, claro, o cumprimento da legislação, da obrigatoriedade do presencial e o seu desenvolvimento nesse campo. Por isso que não tem prova final. Por isso que a gente tem um cronograma de atividades que vai nortear as suas entregas e a sua produção. Dito isto, Andréia está escrevendo. Andréia, eu vou esperar você terminar de escrever para poder continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá, gente? E aí, dito isso, eu vou passar rapidamente por uma apresentação da disciplina. Por que vai ser rápido? Porque está tudo disponível lá na sala de aula e eu vou mostrar para vocês também onde está na sala de aula, que eu acho que fica mais interessante do que eu ficar falando o tempo inteiro. Mas vocês já podem ir me interrompendo. Andréia, sobre a carta de aceite, o que pensou é sendo pessoas de diversas regiões... Andréia, vamos lá. Maravilhosa a sua pergunta. Andréia está perguntando assim, mas como que a gente vai fazer com pessoas de diferentes regiões? Vamos supor que eu estou aqui no Rio de Janeiro, a Andréia está em Minas Gerais, a Alexandra está em São Paulo, Valdir, eu sei que está no Rio, mas ele está... Valdir, vou colocar você num local maravilhoso. Você está lá em João Pessoa. Como que a gente vai todo mundo fazer a visita no campo presencial? Cada um vai escolher o campo presencial próximo à sua residência, né?
próximo ao seu trabalho, que seja mais possível de você fazer aquela visita. Eu sempre falo a importância da comunidade, vocês devem ter visto, ouviram ou ainda vão ver isso nas aulas 5 e 6, que fala sobre o território, da gente conhecer a nossa comunidade, da gente interagir com as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes a gente está tão assoberbado que a gente não interage com essa comunidade ao redor, né, que tem tanta coisa legal que você pode contribuir, e a comunidade também pode contribuir com a sua formação, né, com o seu desenvolvimento pessoal. Então, a ideia é essa, cada pessoa vai num local diferente. Ai, Luciana, você está querendo dizer que o Valdir pode ir numa escola, eu posso ir numa empresa, Maria vai numa associação de moradores? Pode, não tem problema algum. Esse primeiro espaço que vocês vão preencher no documento que a gente chama de guia orientador, que a gente vai apresentar, vai ser individual. Então, obrigatoriamente, vocês não precisam ir para o mesmo campo presencial. Aí que vem o grande barato do trabalho em grupo. Vocês fizeram essa visita de vocês vão se reunir. E aí, a partir dessa reunião, vocês vão ter um espaço para conversar com o colega. Olha, eu fui no local tal, vi isso, isso e isso. Eu fui no local tal, vi isso, isso e isso. Cada um vai partilhar a sua perspectiva, a sua visão, a sua experiência. E aí, a partir dessa partilha, é que vocês vão escolher, né? A gente fala que é elencar um problema que seja comum. Eu estou falando problema, mas assim, não no sentido de ser o problema, uma questão que vocês percebam que seja comum em todos os espaços. E aí começa o trabalho que vai ser completamente coletivo, porque aí vocês elencaram uma pessoa, né? Um tema, e vão planejar em cima desse tema. Professora Luciana, e quem já trabalha na unidade escolar? Não, Mariane, se você já trabalha na unidade escolar, você não precisa se apresentar, a não ser que a sua direção, o seu corpo gestor seja muito formal. E eles tem local que é assim, né? Não sei se é o seu caso, que eles precisam que você apresente uma carta falando, olha, eu estou observando aqui. Se for necessário, me responde aí, o seu corpo gestor é assim, sua direção é assim, sua coordenação é mais formal? Se for formal, você vai ter que apresentar. Se não, não precisa, né? Você vai continuar a sua prática lá na sua escola, vai observar, de repente, algo que já tem lá, você já vem pensando, já está com aquela pulguinha atrás da orelha há algum tempo, e você vai organizar isso e vai trazer para o seu grupo. É o seu caso, André? Então, depois eu vou mostrar para vocês onde é que vocês pegam a carta de apresentação. Então, dito isso, vou passar rapidamente, como eu falei, sobre a apresentação da disciplina. E aí, depois, a gente pode... Ou depois não, vocês podem ir perguntando. É importante vocês saberem qual é a legislação, né? Por quê? Porque vocês precisam saber onde que isso está e onde que está a obrigatoriedade disso dentro do curso, para vocês entenderem, não somente enquanto política, como essa necessidade, e entenderem também por que as políticas nacionais estão solicitando isso da formação inicial dos professores. Eu não sei se vocês sabem, devem saber, nós temos um provão que ele é organizado no formato cíclico. Vira e mexe, alguém me pergunta sobre isso. O ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante do Ensino Superior. E ele, qual é o grande barato do ENAD? Ele é organizado por ciclos, por áreas de conhecimento. O da pedagogia, o último, foi em 2021. Era para ser 2019, mas veio a pandemia e foi 2021. E ano que vem a gente vai ter o provão de novo. Normalmente quem faz são os estudantes que estão até com 75% do curso concluído. Não se preocupe que a instituição avisa antes, mas é uma prova obrigatória, organizada pelo Ministério da Educação, pelo INEP. Por que é importante fazer a prova? Porque eles olham e falam assim, bem, a política pública é isso. Como que esses estudantes estão se formando e como que eles estão saindo para a prática profissional? Então, uma das necessidades que eles apontaram, né, nesse último ENAD, é que a maioria da formação dos professores está ocorrendo em EAD. É um problema? Essa EAD não foi de qualidade, né? Porque a gente vai ter um grupo majoritário sendo formado em EAD e, de repente, não dando conta das necessidades educacionais do Brasil. Por isso que eles ressaltam, em alguns momentos, essa obrigatoriedade da presencialidade. Isso não vai garantir a qualidade, né, gente? Mas é uma forma deles enxergarem o comprometimento com a instituição.
Então, se a sua instituição é maravilhosa, Maria Ângela, nem precisa apresentar a carta, mas eu acho assim que é de bom tom vocês chegarem no local e falar: olha, estou aqui, estou com um olhar de práticas pedagógicas, né, dos conteúdos que eu venho aprendendo no curso, no mundo, e vou propor uma atividade com um grupo, e depois eu vou apresentar para vocês, né? Então, essas práticas, elas estão em 400 horas para os cursos que estão em 7 semestres e 200 horas para as segundas licenciaturas e para as formações pedagógicas, normalmente organizados em estágios, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, aqui nós estamos práticas de ensino 1. Se você tem 7 semestres de curso, você vai ter a práticas 2, a práticas 3 e as práticas avançadas, que vão ser específicas na licenciatura que você está matriculado. Se você está na formação pedagógica ou na complementação pedagógica, você só vai ter 2 práticas, práticas 1 e práticas 2, para a pedagogia são as práticas avançadas. Então, a lógica da organização é a gente pensar nessas novas competências que são necessárias para o professor, por isso que a gente inicia com aquele vídeo do Siddhartha Ribeiro falando sobre sonhos e como que a gente coloca na prática esses sonhos, sobre a importância da gente refletir sobre as necessidades que estão ao nosso redor, já que a gente, entre aspas, somos objetos estranhos naquela comunidade, muitas vezes a gente consegue olhar alguns dilemas, né, com menos emoção, vamos dizer assim, a palavra correta não seria emoção, mas com mais distanciamento, e falar sobre a discussão dessa prática com outros profissionais e com outros educadores. E por isso que a gente privilegia qualquer espaço que você identifique que possa ser utilizado uma atividade educacional. Vou dar um exemplo. A gente tem uma estudante que ela é recepcionista de uma clínica de saúde, né? E aí ela falou, olha a sacada dela, ela falou, vou fazer no meu espaço de trabalho, né? Vou olhar para eles. Aí no primeiro momento ela pensou assim, poxa, eu vou fazer pensando nas questões de treinamento, né? Ela é pedagoga, está se formando em pedagogia. E aí ela falou que estava no almoço, olhou para ao redor dela, né, para o espaço que ela estava almoçando, e começou a observar como é que essas pessoas almoçavam, qual era o tipo de comida que elas comiam, né? E aí ela levantou várias questões com o apoio da nutricionista sobre a importância de uma alimentação equilibrada, balanceada, né? Como isso se relaciona muito também com as questões socioeconômicas daquela equipe, das questões de educação também, né? Sobre as informações que as pessoas têm sobre como se organizam o seu bem-estar e a sua saúde. Ela montou uma cartilha básica com essas informações com o apoio da nutricionista. E ela fala, Luciana, mas isso é uma prática educativa? Claro que é. É uma prática educativa e uma prática extensionista porque está conseguindo apoiar o desenvolvimento daquela comunidade. Então, esse que é o grande barato da disciplina. Eu olhar com esse olhar de educador para essa comunidade que eu vou visitar ou que eu já faço parte, e a partir dali olhar com esses olhos de estranhamento e distanciamento e ver como que eu posso contribuir com essa comunidade. E aí, como é que a gente faz isso? Bem, a primeira coisa que a gente sempre fala, né, orienta, é vocês darem uma navegada pela sala de aula. Eu vou dar uma navegada ali com vocês e vou mostrar um pouco. Vocês vão notar que ela está organizada parecida com as salas mensais, né? Alexandra, se a sua internet estiver ruim, não tem problema, depois você assiste a gravação, sem problema algum. Mas se você tiver alguma dúvida, escreva aqui já, ou abre o microfone que aí eu já respondo para você, tá bom? Então, você vai ter lá, circuito inicial, aula 1 e 2, circuito intermediário, Qual é a grande diferença? Nos circuitos iniciais e intermediários, aula 1, 2, 3 e 4, a gente convida vocês a lerem determinado conteúdo, um conteúdo voltado para educação, cidadania e direitos humanos. Então, você vai ler aquele conteúdo. Muitos de vocês podem falar assim, poxa, Luciana, mas esse conteúdo, eu já revi ele em algum momento da minha vida,
né, já tive contato com ele, de repente, em algum momento. Esse conteúdo é o conteúdo básico que a gente precisa para entender e atuar nesses espaços de educação básica. E ali você vai ver que toda vez que a gente traz o conteúdo, a gente traz exemplos de como educadores, no Brasil principalmente, atuam com aquele educador na prática, né? Com aquele educador, com aquele tema na prática. Ah, tá lá o tema sobre democracia. Então, tem exemplos de como um profissional de letras, um profissional pedagogo, um profissional de história pode atuar com esse tema em espaços formais e não formais de ensino, que é aquele íconezinho que tem sempre uma reportagenzinha e um relato de uma prática. Por quê? Porque é importante que esses temas das aulas 1, 2, 3 e 4 estejam presentes e norteando o nosso olhar quando a gente for olhar para esse campo presencial. Quando você for para a aula 5 e 6, que são as aulas específicas que ensinam a gente a como fazer a atividade dessa prática, você já vai ter mais ou menos amadurecido na sua mente, no seu coração, aquilo que você deseja desempenhar lá na prática. Então, reforçando para a gente voltar lá no campo específico do planejamento da disciplina. Bem, o trabalho é em grupo para a gente reforçar essa cultura do coletivo, né? Ah, Luciana, não posso fazer, eu vou fazer individualmente. Vou ser penalizada? Nunca. O importante é fazer o trabalho. Mas se você abrir seu coração, né, abrir a sua disponibilidade para fazer o trabalho em grupo, a gente tem certeza que vai ser muito mais... Já vou responder você, Andréia. Vai ser muito mais produtivo para você, engrandecedor para você, até porque é riqueza de uma diversidade sem tamanho. Tudo aquilo que você observa, você precisa praticar esse registro. Por isso que a gente tem um documento chamado Guia Orientador, que é a primeira entrega que a gente faz no circuito final. Eu não posso ficar só no campo das ideias, né? Pode, Thaís, o grupo pode ser com menos de 6 pessoas. Eu aconselho não ser mais de 6 pessoas. Eu brinco que mais de 6 pessoas vira uma rave pedagógica. Mas para tudo há exceção. Se vocês, de repente, formarem um grupo, né, de mais de 6 pessoas e vocês perceberem que o trabalho funciona sem problema algum, né? Somos todos adultos responsáveis, então a gente não vai ficar interferindo. A gente só fala que 6 pessoas é mais fácil da gente poder fazer as trocas, né? Com mais de 6 fica um pouco mais difícil, mas se vocês se comprometerem, não tem problema nenhum. Deixa eu acabar de ler a mensagem do André. Professora, como professora do Estado, certamente ano que vem estarei em outra escola. E aí, como fica a questão do processo inicial? Andréia, normalmente quem está nessa disciplina, nesse componente aqui, o curricular, vai terminar esse ano, porque a disciplina dura 5 meses. Quando você for, acho que você está querendo falar assim, quando for para práticas 2. Quando você for para práticas 2, é outro tema, a organização é a mesma, de desenvolvimento do trabalho, a metodologia. Mas o tema é outro e você pode fazer em outro espaço, não precisa fazer sempre no mesmo local. Aqui nessa disciplina, no espaço que vocês visitarem, vai ter início, meio e fim. Fim entre aspas, porque fim entre aspas, né? Porque a questão é a gente dar sentido para que a gente possa contribuir com esse espaço. Então, é um fim entre aspas, você vai entender, né? E, ao mesmo tempo, nesse guia, que o nome já diz, é guia para orientar a sua prática, vai ser o momento de você fazer a reflexão no papel ou no digital, como você achar melhor. Então, você vai olhar e a gente, como não está lá presencialmente com você de mão dada, o guia é como se fosse a nossa mão dada com você, norteando você, guiando o seu olhar para as reflexões que são necessárias. Ah, mas Luciana, eu preciso mais do que o guia, eu preciso sentar para conversar com você ou com os outros colegas. Não tem problema, vai lá no fórum de dúvidas e marca, Lu, preciso conversar com você, ou Fernanda, preciso conversar com você. E aí a gente agenda. Ou podem aparecer no plantão também de atendimento, que eu, como coordenadora, faço, mas recebo aluno também por conta de práticas, não tem problema algum. E sempre pensando, né, que esse olhar que você vai ter nesse campo que você vai visitar presencial, que ele sempre tem essa perspectiva interdisciplinar, que não seja um tema que ele navegue por várias disciplinas, por isso que o nome é interdisciplinar, né, para promover realmente o que ele chama desse aprendizado significativo e potente. Então, pensando nessas questões, vamos passar... Não vou ler os objetivos que estão lá na sala. Para quem está no curso 7 semestre, você vai ter esse primeiro, né, Ética, Cidadania e Direitos Humanos,
O segundo, educação midiática. O terceiro, mediação de conflito, né, e práticas restaurativas na escola. Isso é tão importante, né? A gente está vendo esses dilemas. E o último, que vai ser o avançado em extensão. O guia de campo norteador para o campo presencial é individual, então. Você vai fazer a primeira parte, eu vou mostrar ele aqui. Você vai fazer a primeira parte individual e depois você vai fazer tudo em grupo. Mas a entrega no ambiente sempre vai ser individual. Eu vou dizer para você por quê aqui na frente, Thaís. Olha só. Então, voltando só para... Pensem que vocês estão agora lá dentro da sala de aula. Eu vou navegar pela sala de aula, mas eu achava importante trazer isso para vocês. Então, você tem lá aula 1, aula 2. Notem que a aula 1 ela tem um tema que está muito vigente ultimamente, que é Educação para a Cidadania Global. ESG, tem gente que chama, para o pessoal mais da área de gestão, vai chamar de ESG, né? Que está norteando essas políticas públicas visando o desenvolvimento do mundo como um todo, né, por conta da sobrevivência, dessas alterações climáticas, dessas necessidades do planeta. Então, você vai ter aula 1 e 2, e vai ter uma avaliação com 4 questões de múltipla escolha, ok? Igual a disciplina mensal. Aí você vai para a aula 3, que vai ser modernidade líquida, ética e justiça, né? Vão trazer o Bauman, falando dessa sociedade que é tudo rápido, tudo, como é que a gente lida com essas questões e como é que a gente organiza a nossa prática pedagógica dentro dessas questões. Mais uma vez, 4 questões de múltipla escolha. Aí, quando você chega no circuito final, você vai ter uma aula só falando o que é prática de ensino e extensão, explicando como que são essas práticas extensionistas na Unileia, por que elas são obrigatórias, tudo bonitinho. E depois vai ter uma aula só explicando como vocês fazem esse trabalho. E lá no final dessa aula, tem um vídeo maravilhoso da professora Thalita falando passo a passo de como você deve fazer. E aí, a gente estava até conversando, aí eu queria depois ouvir vocês, se não era interessante pegar essas aulas 5 e 6 e botar logo para o início, né? Porque a gente fica muito ansioso para poder organizar o trabalho e muitas vezes não percebe que a organização do trabalho está tudo lá na aula 6. Então, você acessou a aula 5 e a aula 6, você vai ter uma entrega. Então, já é uma diferença das disciplinas mensais. Eu não tenho nada para marcar, como questão de múltipla escolha, e também não tenho um espaço igual ao fórum temático ou fórum de dúvidas para preencher. É um arquivo que eu vou preencher e enviar individualmente. Parte do arquivo vai ser feito individual, se cada um for visitar um espaço presencial diferente, e o restante dos documentos eles vão ser feitos de forma coletiva. O que vai ser individual vai ser o seu relato do espaço presencial e a carta de aceite. O resto pode ser coletivo. Mas as entregas são sempre individuais. Por quê? Porque lembre que esse ambiente, gente, é a memória do curso de vocês. Se algum dia, em algum momento, você prestou um concurso público, a gente está passando por uma avaliação externa pelo Ministério da Educação, e a gente precisa apresentar o seu trabalho, a gente vai lá no ambiente, busca o seu trabalho vai estar lá. Né? Por isso que a entrega, obrigatoriamente, ela tem que ser individual, tá bom? Então, circuito final, você tem somente uma entrega. Quando você vai, diferente também das disciplinas mensais, você pode enviar esse arquivo, e esse arquivo tiver uma necessidade de melhorias, né? Porque você pensa, é um planejamento, né? Tem um professor ali olhando, então a gente pode lançar um 0 para você, mas esse 0 não quer dizer que é aquele 0, fez tudo ruim, não. Porque aqui o conceito é atividade concluída e não concluída. Então, quando a gente lança o 0, não quer dizer que a atividade está ruim, quer dizer que ela não foi completamente concluída. E a gente manda lá os comentários, vou mostrar isso para vocês também. Olha, Maria, ficou muito bom o seu planejamento, parabéns, mas ficou indicar qual é o material que você vai produzir com o grupo ou individualmente. Faltou especificar como que vai ser a avaliação. Então, a gente vai fazendo essas trocas e vocês, o tempo todo, têm o espaço de retirar o arquivo e mandar o arquivo novamente. Vou mostrar isso para vocês também. Em algumas salas eu já coloquei lá uma dica. Quando chega no circuito integrador, você tem dois espaços para entregar documento. Então, no circuito final, você vai entregar o guia orientador, que eu vou mostrar. E quando chegar no circuito integrador, você vai ter um espaço para mandar o material educacional digital, né, que você produziu, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e o espaço final que você vai botar a carta de aceite
E as fotos, se você puder apresentar a atividade da sua visita, como é que foi. Então, lá dentro da sala de aula, você vai ver isso, ó. Nenhuma surpresa, né? Essa organização a gente já conhece, já sabe como que ela funciona. Quando você chegar na aula 6, você vai ver mais algumas informações sobre essa ferramenta que a gente está usando. Todo mundo, Ilse, tem que visitar, cada um no seu espaço a partir do território que ocupa, né? Da região, do município, do bairro que ocupa. Mas todo mundo vai ter que visitar, porque é uma obrigatoriedade presencial. Por isso que essa... Deixa eu voltar aqui. Por isso que essa última entrega aqui no circuito integrador, que é a carta de aceite digitalizada, ela é individual, porque vocês provavelmente vão visitar espaços diferentes. Mas se vocês estiverem no mesmo município e quiserem visitar o mesmo local, ok, mas eu acho que o espaço diferente que é o mais legal, né? Que traz mais riqueza para a gente. Então, lá na aula 6, vocês vão trazer mais informações sobre Teams. E aí eu já vou dando uma dica. Semana que vem, segunda-feira, dia 28, a gente vai ter uma aula com a professora Rosimar no YouTube da Unileia, ensinando como a gente pode usar essa ferramenta. Eu tenho alguns videozinhos já feitos com vocês, com pequenos tutoriais de como usar. É legal porque vocês podem ligar diretamente para o colega, vocês podem gravar vídeos por aqui, vocês podem fazer N atividades, e com certeza isso também é importante. Tem gente que fala assim, mas Luciana, eu vou trabalhar com criança pequena, não vou usar o Teams. Não diga que nunca vai utilizar. Primeiro porque a gente muda o nosso perfil profissional e olha aí a pandemia que nos ensinou que a gente precisa estar preparada. E mais do que estar preparada para o planejamento, a gente precisa entender como essas juventudes entendem essa linguagem. Isso que é o mais interessante e importante para a gente. Ainda lá na aula 6, vocês vão encontrar essa minhoca. Essa minhoquinha, ela tem um passo a passo, lembra? Não sei vocês, mas eu sou da época que jogava aquele joguinho de tabuleiro, que eu ganhava principalmente nas festas juninas. Vocês são dessa época também? Me digam que sim, para eu não me sentir sozinha. Então, aqui é como se fosse um joguinho de tabuleiro com passo a passo, ó. Número 1 que eu devo fazer, número 2 que eu devo fazer, número 13 que eu devo fazer, número 4 que eu devo fazer. E isso é legal para você ir se situando, como que você está dentro dessa organização e do seu planejamento da disciplina. Então, o primeiro momento é você acessar o fórum de apresentação, acessar o fórum de formação de grupos. Como é que eu faço isso? Eu vou lá e coloco o meu e-mail. Você não tem obrigatoriedade de colocar o seu telefone, porque vocês podem se encontrar aqui pelo Teams também, mas tem gente que prefere criar o grupo no WhatsApp. Qual o único cuidado que eu sempre pontuo para vocês? Lembrem que o nosso curso é modular. O que significa um curso modular? Os alunos têm muita independência e autonomia na entrada das disciplinas. Eu tenho disciplina que começa dia 25/7 e eu tenho alunos diferentes nessas disciplinas, salas de aulas diferentes. Então, tem um aluno que começou dia 9 de maio, em práticas de ensino, a gente vai ter aluno que vai começar dia 22/8. E aí, se vocês tentam se achar pelo WhatsApp, primeiro, antes da sala, você pode pegar um colega que está lá, que iniciou dia 9 de maio, que o cronograma dele de entregas vai ser diferente do seu cronograma. E aí você pode se enrolar, lembrando que a gente vive uma vida muito tumultuada, cheia de informação. Quanto mais a gente puder organizar as nossas informações, melhor. Mas Luciana, eu quero fazer com o meu colega que começou dia 22, que vai começar amanhã, dia 22/8. Pode? Pode, é uma escolha sua, mas você vai ter que seguir o cronograma da sua sala. Então, seu colega vai entregar em dezembro, você vai ter que entregar mês que vem, você vai ter que antecipar essa entrega. Se para você estiver tudo bem, para a gente também, não tem problema nenhum, mas eu acho importante reforçar isso para vocês. Luciana, eu estou sem grupo. Gente, pega o e-mail que as pessoas estão deixando lá no fórum de formação de grupos e convidem esses colegas para atuarem com vocês. Manda um e-mail, manda uma mensagem, se organizem aqui pelo Teams. Se vocês tiverem alguma dificuldade de organizar pelo Teams, chamem a mim ou a Fernanda, que a gente ajuda vocês a encontrarem as ferramentas aqui pelo Teams. Por que é legal no Teams? Porque o Teams, gente, a gente está vivendo numa sociedade que tem muita informação o tempo todo. A gente precisa aprender a concentrar a nossa atenção. E a gente vai ter que ensinar isso para os nossos jovens, né? E para as comunidades que a gente for atuar. Então, a gente precisa ter espaços específicos de aprendizado, né? Por isso que a gente fala o tempo todo em comunidades de aprendizagem também. Aqui no Teams você vai concentrar tudo, você vai aprender a organizar a sua mente, a regular
o seu corpo, o seu cérebro, para esse momento. Olha, agora não estou no WhatsApp, que tem mensagem da família que entra, mensagem do filho, mensagem do amigo, mensagem do vizinho que vai entrando e vai tirando a sua atenção. Você vem aqui para o Teams, foca aqui, vai ter todos os registros das conversas por aqui e fica mais fácil você se organizar. É uma dica. É obrigatório fazer dessa forma? Não, mas é uma dica que a gente dá. Então, já interagiu, já começou a buscar o seu grupo, você não vai ficar parado. Em paralelo, você vai estar estudando aula 1, 2, 3 e 4, ok? E aí você já vai pensando qual é a instituição que você vai visitar. Não precisa pensar numa instituição muito distante da sua realidade. Pode ser instituições que você já frequentem, né? Dá um outro exemplo. Teve um aluno que ele... Eu acho que eu já dei esse exemplo para outras turmas. Que ele estava no condomínio dele. Olha que interessante. Ele já era formado, né? Ele estava na segunda licenciatura, eu acho que em História. Acho que ele estava na formação pedagógica em História, ele já era formado em Direito, ele estava vendo aquele momento do ano passado das eleições, né, aquela polarização muito acirrada, e ele estava ouvindo os jovens jogando alguma coisa, né, no espaço de lazer lá que eles tinham, no Play, e aí começou a perceber que os jovens não sabiam diferenciar qual era o papel de cada poder, do executivo, do legislativo, né? Não sabia alguns princípios da Constituição. E aí, o que ele fez? Eu falei, poxa, Luciana, imagina, ele já era formado em Direito, né? Como é que as pessoas não sabem isso? Eles precisam aprender. Será que as escolas não estão ensinando? Eu falei, ótimo. Ele criou uma roda de conversa com esses jovens, focando no desenvolvimento dessas temáticas. Aí, na época, ele ficou na dúvida. Vou fazer uma roda de conversa? Vou fazer uma cartilha, né? Tipo um joguinho para eles poderem... A escolha vai ser a partir do que você observar, que vai fazer sentido para aquela comunidade. Ele achou que faria sentido mais uma conversa, então ele planejou uma roda de conversa. Qual foi o material educacional digital que ele apresentou para a gente? O planejamento dessa roda de conversa. Vou mostrar para vocês depois, né? Então, você escolheu uma instituição que você vai fazer essa prática, né? Você vai se apresentar para ela caso você seja uma pessoa nova, como a gente já conversou. Depois você vai continuar estudando, né? Porque você não vai conseguir ler a aula 1, 2, 3 e 4 rapidamente em poucas semanas. E aí você foi para aquela instituição, eu falo sempre que é bom, né, a gente ter pelo menos 3 visitas, 3 contatos com essa comunidade, porque acho que é difícil a gente pensar em como agregar valor nessa comunidade com pouco tempo. A gente precisa ter pelo menos, no mínimo, 3 encontros, para você depois sentar e fazer as suas anotações a partir do guia orientador. Eu sempre oriento, né, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever no papel. Que você leve um papelzinho, um caderninho, que você vá anotando, né? Coisas que você, de repente, pensa que são pequenas, podem se tornar grandes projetos. Vou dar outro exemplo. Tem um projeto aqui muito legal sobre educação no trânsito. Uma aluna estava explicando que a escola parece que ficava numa rodovia muito movimentada e que já tinha acontecido vários acidentes, né? Porque imagina, uma rodovia, a escola ali no meio, vira e mexe acontecia vários acidentes. E aí ela percebeu, poxa, ela acabou de entrar, percebeu como aquilo ali era perigoso, não só para as crianças, para a família, para todo mundo, que ela criou uma cartilha sobre educação de trânsito, partindo do que ela observou que poderia ser melhor alertado para aquela comunidade. Olha que sacada. Então, é isso, é você olhar para aquele campo presencial e ver como que você pode contribuir com ele. E é importante ter essas anotações, para depois, quando você sentar e for preencher o guia orientador, ser mais fácil para você fazer esse registro, fazer essa escrita. Fez isso, você vai preencher lá o campo com as informações que estão lá no guia orientador. Preencheu, você vai mandar lá no circuito final. A Fernanda, ou eu, ou o professor que estiver com você, vai baixar, vai olhar, vai dar o retorno, ou por áudio, ou por texto, né? Cada professor tem seu jeitinho de dar o retorno. E aí você vai lá olhar, né? Porque você recebe um e-mail com esses comentários. Olha, isso eu concordo. Ai, Luciana viajou aqui. Luciana, não concordo com nada do que você falou. E aí a gente vai traçando esse diálogo na construção desse projeto, para aí sim, depois do planejamento validado, olhado, você ir construir um material educacional digital. Tem várias dicas de materiais digitais que você pode construir. Isso, mais uma vez, vai depender do seu olhar, né, e da necessidade daquela comunidade. Construir um material que é em grupo, né, o planejamento já foi em grupo, o material é em grupo, todo mundo do grupo vai mandar o mesmo arquivo, mas de forma individual.
tá? A gente vai olhar, ok, vai dar ok. A última etapa vai ser o envio dessa carta de apresentação, dessa carta de aceite assinada pela escola falando que você teve lá, e das fotos, caso você tenha foto de apresentação dessa atividade. Aí a gente sempre fala, né? O que é necessário nesse momento para a gente se engajar nessa disciplina? Você está disposta a aprender coisas novas? Você está disposta a ampliar o conhecimento sobre a cultura profissional do docente? Você está disposto a ter flexibilidade para lidar com a diferença, com o outro, com o tempo do outro, com a diversidade cultural e regional do outro, disposição para o trabalho em equipe, porque muitas vezes o seu colega vai estar num tempo diferente do seu, então vocês vão ter que aprender a se organizar para poder dar conta disso, e disponibilidade para ter um compromisso social, de ser um trabalho que não seja somente um trabalho para você ser aprovado na disciplina, né, para você concluir o curso, mas um trabalho que vai compor você, a sua história enquanto pessoa, enquanto profissional. Esse aqui é a carta de apresentação, que ela está disponível, ela é gerada de forma automática lá no ambiente, lá no portal do aluno. Eu vou mostrar para vocês, é muito fácil, você vai clicar lá em documentos e vai gerar a carta. Eu sempre recomendo que, se for uma instituição nova, que você não leve somente a carta, leve um documento de identificação também, com a sua foto, legível, legal. E aqui está o local que a gente gera. Ela não é paga. Você entra no portal do aluno, vai em documentos, aqui, ó, em solicitar documentos e declarações. Thaís, se não puder ter foto, se não puder ter vídeo, não manda nada, né? Porque assim, a gente está ali criando uma relação com aquela comunidade. Se a comunidade não se sente confortável do uso da foto, ok. O que eu tenho visto muito aluno fazer é assim, ainda mais porque tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, tirar foto de costas, tirar foto da escola, não das pessoas. Por mim não tem problema nenhum, tá? A gente não quer dificultar, né? E nem trazer nenhum desconforto para aquela comunidade, tá bom? E aí você chegou aqui, vai selecionar, ó, carta de apresentação de estudante para atividade de extensão, tá vendo? Ó, gratuito. Ele gera, tem ali prazo de até um dia, mas você vai ver que ele gera na mesma hora. Ou você pode apresentar de forma digital, ou você pode imprimir. Tem escola que é burocrática, que é o papel impresso, é sempre bom perguntar isso para a escola. Então, se é um local novo, né, é bom você ir lá se apresentar, falar que você é um estudante de licenciatura no curso X, que você sabe, que ele deve saber, que tem a prática pedagógica, a prática de ensino, que gostaria de fazer ali, nananã. Eu tenho visto muito aluno que tem voltado para a escola que estudou, a escola que é vizinha. É muito bom, gente, a gente construir esse relacionamento com as pessoas ao nosso redor. E aí, esse guia, né, ele tem como objetivo fazer com que a gente já pratique o que a gente chama de documentação da aprendizagem. A gente vai ter várias experiências disso em outras disciplinas, né? Educação infantil usa muito portfólio, né? A gente vai crescendo, a gente vai deixando essa documentação muito imagética de lado para o uso somente das avaliações. A gente precisa mudar isso, porque o ser humano não pode ser avaliado somente de uma forma. Então, a questão é essa mesmo, a gente exercer essa postura reflexiva. E aí você vai ver o tempo todo que, quando a gente utiliza o termo interdisciplinar, a gente está convidando você para uma aprendizagem baseada em projeto. Já relacionando você com os estudos que vocês estão tendo, né? Da didática, lá no planejamento, que fala sobre a importância da integração dos saberes. Então, para ser uma aprendizagem baseada em projeto, ela tem que partir do interesse daquela comunidade. Então, a gente vai fazer essa vivência. Então, o que a gente está fazendo no momento que a gente se disponibiliza a preencher o guia e construir o planejamento, já é o exercício de uma aprendizagem baseada em projeto. Então, vocês vão ver que a mesma descrição que se utiliza numa aprendizagem baseada em projeto está lá dentro do nosso guia. E aí vou dizer para vocês uma coisa muito legal, gente. Isso tem sido um ponto-chave nos processos seletivos dos professores, seja público, né, ou seja privado. A gente tem tido retorno muito positivo dos alunos com essa experimentação, porque vocês, quando vão para a prática, para quem já pratica, pode ser que seja mais fácil, né? Vão mais seguros, né, para esse cotidiano profissional.
Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o que a gente chama de curadoria, né? O que é curadoria? É você cuidar do material, é isso que está escrito aí, ó. Buscar, selecionar, organizar esse material e devolver ele para a comunidade. E eu sempre, quando eu faço as correções, eu coloco para vocês, poxa, não deixe esse projeto morrer aqui, não. Compartilhe esse projeto com a sua comunidade, porque saem coisas muito legais. Então, esse é o nosso guia. Tá pequenininho aqui, mas eu posso abrir ele maior para a gente ir passando cada etapinha. O que vocês acham? Me digam aí. Se tá bom, se eu consegui explicar tudo, se vocês querem passar pelo guia. Fernanda, quer apresentar o guia para a gente? E a tela que você mostrou. Valdir, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu... Eu não estou num ambiente específico do Valdir. Espera aí. Deixa eu compartilhar para mostrar. Tá aparecendo documento inspirado, Valdir? Que estranho. Isso. Fala, deixa eu ver aqui. Espera aí. Pode ser em todos os tipos, ou declaração, só aparece inspirados. Ah, você está falando do documento em si. Isso, documentos. Tá, então... Aí tem lá todos os tipos, declaração, então só aparece inspirados. Tá, deixa quando eu terminar aqui de gravar, eu desligo e a gente entra no seu perfil e eu vejo isso para ver se é algum problema do sistema, porque se eu acessar agora vão aparecer seus dados e eu não quero compartilhar no vídeo os seus dados. Perfeito. Pode ser? Pode, ótimo. Então, vamos lá. Ó, olha aqui. Entrei na sala de práticas de ensino e extensão. Quando eu clico em introdução, já tem aquele passo a passo que já conhecem, né? A apresentação da sala, da disciplina, né? O plano de ensino, que é o planejamento da disciplina, com a avaliação dela aqui, ó. Bonitinha, especificada. Aparece o cronograma de atividade, que são as nossas datas mega importantes, né? O questionário sociocultural, que para a gente é muito importante, porque diz qual é o seu perfil, né? Se você não clicar no questionário, você não vai conseguir seguir para os outros itens. Os critérios de avaliação, que aí vai trazer uma resumida do plano de ensino, ó, quanto vale cada circuito. E aí, lembrando, né, que o componente presencial é obrigatório. Aí você chega em material complementar. Quando você chegar aqui em material complementar, você vai ver arquivos exemplos. O que são arquivos exemplos? São arquivos já construídos por outros colegas, que a gente colocou como exemplo. O arquivo, né, que você deve enviar é esse aqui que está, ó, arquivo 1, guia norteador para o campo presencial. Mas tem aluno que sempre pede para ver como que o colega escreveu. Por isso que a gente botou 2 exemplos. Vou escolher um exemplo aqui e vou abrir com vocês. Espera aí. Eu acho que agora... Deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar de novo. Se não estiver aparecendo, vocês me avisem, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um guia preenchido. Você precisa fazer igual? Claro que não, né? Então, você vai ter lá a primeira página, o nome dos componentes do grupo, se for feito em grupo. E aí vem aquele momento, ó. Descrição da observação do espaço presencial. Valdir vai escrever o dele, Maria Ângela vai escrever o dela, Alexandra vai escrever o dela, se forem espaços diferentes. Ó, nome do espaço, o endereço, a área de atuação, pensando sempre que vocês estão apresentando para a gente esse espaço. A gente não conhece esse espaço, por isso que essas informações são importantes. Aí vem lá, como esse espaço atua para a transformação social no contexto no qual está inserido. Vai ser a partir da sua perspectiva. Por exemplo, essa aluna colocou, mensalmente o colégio, através de ações da pastoral escolar, recolhe doações para o preparo e distribuição de alimentos e roupas. Ela poderia falar outra coisa, ela poderia falar sobre a importância do aprendizado formal, né? Então, ela fez essa escolha, isso é livre, isso vai partir da sua perspectiva. Análise dos dados da observação, ainda desse campo presencial. Descreva a sua perspectiva básica, né? O que você olhou, o que você achou importante, já as suas escolhas, o seu recorte. Aí ela botou,
A comunidade educativa é convidada para estar presente em um sábado, para a preparação de uma refeição para pessoas que estão em vulnerabilidade social. A ação é articulada pelo setor de pastoral escolar, junto com as irmãs teresianas. Aí ela continua. O evento ocorre de forma harmônica, nananã. Então, a gente já sabe mais ou menos qual foi o recorte dela, né? Me parece que não vai muito para o espaço formal de ensino. Vamos ver? Aí, continua. A partir da análise realizada, destaque um desafio que você percebeu nesse cotidiano que se relacione com Educando para a Cidadania, que é o nosso grande projeto de extensão e que os nossos conteúdos das aulas 1, 2, 3 e 4 se relacionam. Aí ela colocou, um dos desafios é ajudar os que possuem conforto e um poder aquisitivo maior a olhar para os que têm muita fome, precisam de um remédio, roupas ou calçado. O processo de conscientização da importância de respeitar e cuidarmos uns dos outros de forma coletiva é um dos caminhos mais desafiadores e exigentes. Ponto. Até aqui, vamos dizer que é, Andréia, individual. Quando chega nesse ponto 2, escolha e delimitação do projeto, note que a gente pode ir para vários caminhos. Vamos ver o caminho dela. A experiência da fé mística e o encontro com o outro no processo de formação global, formação humana e integral. O título do projeto, Somos Parte de uma Aldeia Educativa Global. Aqui já seria uma escolha do grupo. A Bruna fez sozinha, mas aqui já faz parte da escolha do grupo. Então, aqui pode ser igual a dos colegas, sem problema algum. Aí vem o planejamento. Então, aqui você escolheu o tema, né? E aí agora você vai para o passo 3, né? Você vai descrever esse problema. Porque podem ter vários olhares para a descrição desse problema. Aí ela fez a escolha dela, a falta de uma participação mais numerosa da comunidade educativa para a preparação e entrega das quentinhas. Então, a gente já nota que é um projeto de sensibilizar o outro, né? Sensibilizar essa comunidade para esse projeto social que essa instituição formal de ensino já faz. Aí ela coloca o objetivo dela. Apresentar a quantidade de pessoas em vulnerabilidade social, incluindo crianças e famílias inteiras, para que, através de visibilidade dessas pessoas, elas tenham novas oportunidades. Qual o segmento que ela vai atuar? Ensino médio. Segundo e terceiro ano foram os anos que ela escolheu. Aí ela vai lá na BNCC. Se você não sabe usar a BNCC, depois escreve aqui que a gente mostra um caminho fácil para você. E não vai criar uma habilidade nova. Ela vai caçar as habilidades relacionadas ao objetivo geral dela direto no documento disponível na web. Tá vendo? Identificar, discutir. Aqui estão os códigos. Esses códigos não são para ser memorizados. Pelo contrário, esse documento, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento de consulta. A gente vai consultar ele o tempo todo. E aí ela colocou alguns lá que se relacionavam. Colocou quais são os conteúdos a serem desenvolvidos, ética, cidadania, fome, suas consequências socioemocionais, e descreveu como ela vai fazer a atividade. A aula começa com um contexto da situação de fome de modo global, os estudantes irão desenvolver estratégias de projetos, e aqui a conclusão. Notem que ela não especificou qual era o material educacional digital dela, certo? Ela não falou, olha, meu material é esse, eu vou construir isso, porque nesse momento do planejamento pode ser que vocês ainda estejam reorganizando as ideias de vocês. E tudo bem. Pode ser que daqui a pouco dê um estalo. Por isso que é bom acompanhar essas datas do cronograma, porque a gente vai tendo estalos, e esses estalos vão favorecendo a gente pensar em como vai desenvolver esse trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês o que a Bruna fez. Que eu não tinha separado aqui o material da Bruna. E, se eu não me engano, gente, eu coloquei esse material para vocês lá na sala, no Fórum de Informações Gerais. Deixa eu mostrar o que a Bruna fez. Aí a Bruna pensou e falou, como é que eu vou construir esse material com os alunos, né? Aí ela construiu isso aqui, olha que legal. Ela construiu um guia que possa ser replicado com vários educadores. Ela fez a roda de conversa dela, mas ela vai falando, olha, esse material ele pode ser usado por qualquer educador, independente do contexto que ele esteja atuando. Olha, tema ética, cidadania e fome. Aí ela fala o passo.
planejar o tema, fazer a reunião de planejamento com a equipe, organizar o roteiro da atividade. Passo 2, divulgar as semanas, fazer o cartaz físico, aproximação dos intervalos. Olha que legal. Para os responsáveis enviar comunicado físico por e-mail. Passo 3, aí ela explica. Passo 4. Chegou o dia. Aí ela mostra como que ela fez o roteiro da conversa, de forma que possa ser replicada em outros espaços. Fala de abertura e boas-vindas. Aí ela sugere a apresentação dos slides da NEC, porque nem todo mundo pode ser que tenha familiaridade com essa realidade social brasileira, com informações atuais da fome. Então, ela já indica um conteúdo, já indica provocações que você possa fazer para poder estimular a conversa entre as pessoas e sugere como fazer o encerramento, inclusive com um vídeo. Quem tem fome tem pressa. E aqui ela coloca os materiais e o vídeo que ela utilizou. E aí, o que vocês acharam? Silêncio ensurdecedor. Silêncio também faz barulho, né? Ok? Vocês querem mais um exemplo? Lu, boa noite a todo Oi, Fê. mundo. Vou aproveitar esse silêncio ensurdecedor só para fazer aqui uma contribuição. É muito importante atentar que essa disciplina ela não é um estágio, né? É muito comum esse tipo de dúvida. É claro que vocês podem realizar a pesquisa em alguma instituição de ensino, numa escola, mas é tão rico, e a Lu contribuiu tanto aqui com a gente, com exemplos diversos, né, de locais que não são instituições formais, que não são escolas. Você pode fazer na escola, mas você pode fazer no condomínio, você pode fazer num outro trabalho que você tenha, você pode fazer numa igreja, ou em alguma outra instituição religiosa. Então, o convite que eu sempre gosto de fazer é para a gente, sabe, abrir os horizontes e a gente pensar em muitas possibilidades de locais onde a gente pode desenvolver essa pesquisa e realizar esse guia, né? Para preencher o guia, utilizando as escolas, mas também utilizando uma infinidade de possibilidades que podem complementar esse olhar e essa oportunidade tão rica que a gente tem de construir juntos. Agora já estão mais tranquilos, Lu. Mais tranquilo? Vou apresentar outro. Gente, e aí você veja que vocês voam, né? A gente começa assim cheio de receios, porque a gente acaba vindo da educação muito fechadinhos, né? Fê, não precisa fechar a câmera, não, a não ser que você queira. Agora, se vocês quiserem abrir a câmera, gente, sem problema algum, né? Eu acho que fica mais tranquilo. Lu, eu fechei porque a minha internet estava picotando muito. Então, para estabilizar o de câmera fechada. Super entendo que a minha estava assim semana passada. Deixa eu mostrar outro para vocês. Deixa eu contar um para vocês que é muito bom, uma experiência. Tem um aluno, esse aluno é de segunda licenciatura. Olha que interessante. Ele falou assim, vou fazer no meu ambiente profissional. Aí tem gente que fala assim, Luciana, tá facilitando muito fazer no ambiente profissional. Não, gente. Quando a gente desliga essa chavinha de que a gente está naquele ambiente, que a gente vai olhar de outra forma, as coisas acontecem. Ele era um aluno que ele era formado em radiologia, se eu não me engano. E aí, eu sei que ele era formado em alguma área da saúde e ele dava aula num curso técnico de radiologia, se eu não me engano. E aí ele falou que ele entrou na sala, desligou essa chave de professor do curso, entrou na sala, estava observando a aula do outro professor, e ele falou, Luciana, pela primeira vez eu reparei que ninguém lia as placas que a gente tinha colocado sobre cuidados que a gente precisa ter quando a gente está na bancada. Gente, eu não sou da área da saúde, então imagine, eu não sei se vocês são, imagine no laboratório, o cuidado que vocês têm que ter, né? Não só de lavar a mão, de utilizar as partes que estão lá disponíveis, né? Todo esse cuidado com o pessoal da saúde, como é que coloca o jaleco, a retirada do jaleco quando sai da sala, aquela coisa toda. E aí ele ficou assustado. Eu nunca tinha observado isso, eu dou aula todo dia. E aí eu comecei a reparar que as placas realmente não eram informativas.
E aí, qual foi o trabalho dele de extensão? Reorganizar essas placas e fazer materiais informativos que engrandecessem o trabalho dele. Então, ele uniu o útil ao agradável. Entregou o conteúdo da disciplina e, ao mesmo tempo, ele contribuiu com o espaço que ele trabalha. Eu acho que essa é a grande maravilha desse trabalho. Aí, deixa eu apresentar outro legal para vocês. Vamos ver se vocês vão gostar, né? Eu achei muito... Esse aqui foi um jogo construído por 2 estudantes que estavam trabalhando direitos e deveres das crianças. Olha que legal. Ó, ter momentos de lazer é um direito ou um dever da criança? E aí eles fizeram também esse material aqui, ó. Porque ele não bastasse, né? Ó, tá em inglês, né? Não bastasse a pessoa trabalhar os direitos da criança, ele trabalhou numa perspectiva bilíngue. Provavelmente, se eu não me engano, Jake, ele era de letras, se eu não me engano. E tinha essa questão de letra em inglês. Olha esse aqui que legal, que você pode ver que pode ser simples também. Olha a cartilha educativa que eu tinha comentado com vocês. Ó, conscientização e segurança no trânsito em geral em áreas escolares. Tem outro. Esse aqui também está bem interessante, ó. Esse aqui foi um aluno que ele observou, ele já era professor de crianças mais velhas, e ele observou que as crianças deixavam a sala muito suja. Aí ele criou um joguinho para elas, para falar sobre... Ai, meu Deus. Decomposição, reciclagem, por aí vai. Vou botar o link aqui desse mural aqui para vocês. Opa. Tá lá na sala, mas eu vou botar aqui. Então, assim, as ideias são infinitas, né? E aí vai depender da criatividade e das necessidades de cada comunidade. Esclareceu um pouco agora? Sim. Sim, né? Outra coisa, professora, é porque não tem idade, né? Igual o Não. estágio. Então, isso que a Fernanda falou ali, que eu ia perguntar isso, não tem idade, né? Não tem. É porque a comunidade pode ser variada, misturada, né? Não tem nada a ver. Quer ver um trabalho que não ficou pronto? Quando ficar pronto, eu compartilho com vocês, que está muito legal. Teve uma aluna que foi numa casa de repouso e ela está construindo atividades. Construindo não, ela está organizando tipo um cardápio de atividades para trabalhar atenção, concentração e tem mais um, que é um tripé, que eu esqueci, com os idosos. Como lá tem os terapeutas ocupacionais, os assistentes sociais, os técnicos, que necessariamente não são da área da educação, necessariamente não sabem essas questões que podem ser trabalhadas com as pessoas, né, idosas, ela organizou vários jogos que já estavam na casa, então ela só reorganizou para que eles pudessem fazer uma rotina para desenvolver a memória, atenção e tem mais alguma coisa, que agora eu não estou lembrando, com os idosos. Olha que barato. Tô doida para ver como é que vai ficar. E é isso. Quer continuar, Jacilene? Eu atualmente estou trabalhando também com turismo, entendeu? Aí eu estava aqui pensando o que eu poderia fazer com o meu grupo. Eu trabalho com um grupo de idoso, o meu é terceira idade. Aí eu estava pensando se poderia trabalhar no ônibus, mas eu achei ia ficar muito pobre dentro do ônibus. Fazer alguma coisa, entendeu? Entendi. Tipo assim, igual informativos. O que fazer dentro do ônibus, o que não pode fazer, o que tem que fazer, entendeu? Igual eles entram no ônibus e não colocam o cinto. Tem que alertar. Colocou o cinto, aí você tem que passar. Ah, eu não acho isso bobo, não, pelo contrário. Não, mas aí estou falando que tem poucos itens para alertar, entendeu? Aí tem que falar. Outra coisa, eles levantam, aí você tem que voltar o banco para o lugar, porque senão o companheirinho de trás não pode sair. Entendeu? Tem tudo isso, entendeu? Ah, pode fazer um cartaz, tipo um flyer educativo para eles. O lixo, quando a gente termina a viagem, eu falo, pessoal, colocaram o lixo no saquinho, me passa o saquinho aqui que eu vou com outro saco aí para recolher. Vamos deixar o ônibus limpo, entendeu? Entendi. Essas coisas assim, compartilhar, entendeu? E Mega no ônibus legal. também a gente compartilha experiência.
Ah, conta alguma coisa que aconteceu na sua viagem, entendeu? Aí eu estou pesquisando aqui, vamos ver. Ai, já gostei. Legal, né, Fê? Fica diferente, né? Poxa, super diferente. E outra coisa, gente, a gente precisa dar conta dessa comunidade, né? Que está envelhecendo, nós estamos envelhecendo e a gente continua compondo essa sociedade. A gente precisa pensar em atividades para eles também, né? Para nós. Eu não achei nada simples, não. Eu achei bem necessário, porque isso é muito comum. E às vezes as pessoas idosas, elas têm umas demandas assim dentro de ônibus que não é a demanda da criança, do adolescente, do adulto. Então tem umas questões que são muito, muito específicas. E às vezes aqueles cartazes dos ônibus, eles são muito geralzões, assim, né, para todo mundo. Eu acho, sabe, assim, um guia de viagem segura para a terceira idade, alguma coisa bem específica para eles, eu acho que isso é bem interessante. E não existe, né? Existem aquelas regras, uso o cinto de segurança, aquelas coisas básicas, mas algum cuidado mais voltado para esse público, eu pelo menos nunca vi. Não, eu falo no início da viagem. Ó, estamos indo para a estrada. Quando a gente vai para a estrada, o que a gente tem que fazer dentro do ônibus? Aí eles ficam quietos. Tem que colocar o cinto. Na estrada não pode viajar sem cinto. Não, e Jacilene, pensa como isso pode ser também educador para os seus pares que trabalham com turismo, que muitas vezes não pegam esse público e não imaginam, né, como eles podem planejar um próprio evento. Achei um barato. Tem ônibus que tem escada, aqueles ônibus de 2 andares. Aí, quando para, chegamos, levanta todo mundo correndo, né? Igual criança. Tudo doido. Aí eu falo, calma, um de cada vez na escada, tem escada. Cuidado. Tem que ter calma na escada. Vai descendo devagarinho, entendeu? É igual criança no colégio. Falou que chegou, levanta todo mundo para ver. Parece que o pessoal fala. Adulto também vira criança, terceira idade vira criança. Muita coisa, né? Muita coisa. Ó, a Andréia tá dando aqui, escreveu aqui no chat pra gente. Olha, como turismo, penso que até uma brincadeira partindo do lúdico também fique mais fixado. Até uma música criada como grito de guerra. Gente, eu nunca esqueço das músicas que eu cantava no ônibus, né? Quando tinha as excursões. É inesquecível, né? E cria laços, né? A sensação de pertencimento do grupo também. Faço brincadeiras no grupo, brincadeiras de... Assim, até de compartilhar as coisas. Tem uma brincadeira com a caixa de bombom, que a gente bota numa caixa, fecha, aí não diz o que é, lacra, aí vai passando na mão de cada um e toca a música. Aonde parar a música, a pessoa que tiver com a caixa vai ter que... Aquela caixa é sua. Aí eu pergunto, você quer a caixa para você? Você vai dar a caixa para o seu amigo do lado? Ou você quer que essa caixa seja para todo mundo? Aí em cima, aí ela olha... mas em cima está escrito mico. É um mico. Ou é um mico seu, ou você vai fazer sozinha. Você vai compartilhar com o ônibus todo, ou sua amiga do lado que vai fazer? Aí eles... vou compartilhar com o ônibus todo, né? Vamos todos fazer o mico. Aí quando abre a caixa, é uma caixa de bombom. Agora divida com os seus amigos o bombom. Tá ótimo, assim, fantástico. Porque a ideia, gente, é a gente criar essa comunidade de aprendizagem e a gente ir compartilhando essas práticas. Aí ensina que você tem que compartilhar, não é? Aí eles, olha só, já vê pelo lado ruim. É um mico, quero que todo mundo pague o mico. Entendeu? Olha só. Ó, já está no lado ruim, né? Ó, eu vou compartilhar aqui uma dúvida do Valdir, porque Valdir não tem nenhuma informação sua, tá? Por isso que eu vou compartilhar. Que ele falou assim, Luciana, já tinham documentos expirados. Olha só o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir aqui, ó, documentos, solicitar documentos e declarações. Não, desculpa. Aqui mesmo. Solicitar documentos e declarações. Aí aqui você vai selecionar carta de apresentação de estudante para atividade de extensão. E aí vai clicar em continuar. Ok, Luciana, obrigado. É isso. É porque é bom a gente fazer na hora, né? Porque a gente já tira a nossa dúvida logo. E aí, gente, o que vocês acham? Foi bom? Voltando para a área pedagógica, tem a leitura do livro da Lígia Bojunga, Bolsa Amarela. E a criação... Perfeita, Andréia. Olha só, a Andréia está dando um monte de dicas para a gente. Eu sempre compartilho o mural também para a gente poder visualizar o que os colegas fazem, né? Isso nos inspira.
Eu acho que agora a gente está mais tranquilo, né? Conseguimos respirar um pouquinho melhor, né? Sim ou não? Eu vou finalizar a gravação e aí a gente pode continuar aqui conversando. Que aí não fica tão longa para as pessoas.